que dia que é hoje? Bom, hoje é o dia do perdão, o dia de Yom Kippur, uma data muito importante para o povo judeu. É nesse dia que eles acabam orando, dedicando esse dia a orações, a fim de purificar e pedir perdão pelos seus erros. Pedir perdão também pelas promessas que não conseguiram cumprir. Mas o que isso tem a ver com o dia de hoje eu falar para você, né, Marcelo? Dia 26, 27 de setembro, o dia do perdão. O que isso tem interesse? Eu não sou judeu. Bom, o dia do perdão, o dia de Yom Kippur em 73, é o que importa, e isso gerou impactos no mundo inteiro. No dia 6 de outubro de 1973, nós tivemos início a Guerra de Yom Kippur. Como assim, Marcelo? Tu não falou que hoje é o dia 26, 27 de setembro e estás falando que a guerra foi no dia 6? Isso. O dia de Yom Kippur ele não tem uma data precisa, ele baseia-se, claro, pelo calendário dos judeus, e aí ele tem uma variação que pode ser entre setembro e outubro. Hoje, no ano de 2020, ele está acontecendo em setembro, mas em 1973 ele aconteceu no dia 6 de outubro, no começo de outubro. Então, nesse dia, o povo, né, judeu estava se preparando para começar a celebrar o dia de Yom Kippur. E aí, o povo árabe, que em 1967 tinha perdido vários territórios no conflito da Guerra dos 6 Dias para o povo judeu, eles acabam se reunindo para fazer uma ofensiva, aproveitando que o povo judeu estava, né, na preparação das festividades, e aí tem essa ofensiva e começa a famosa guerra de Yom Kippur. O objetivo do povo árabe era recuperar o território que eles tinham perdido. A península de Sinai, as colinas de Golã, né, parte ali da região da Cisjordânia de Jerusalém. Então eles queriam recuperar esse território. Obviamente, né, por mais que no começo do conflito o povo árabe, o Egito, a Síria, tudo eles estavam conseguindo, né, recuperar esse território, mas com o apoio dos Estados Unidos, o povo judeu, além de conseguir manter o controle desses territórios, conseguiu pegar ainda mais território do povo árabe. E aí eles vencem esse conflito. Então, a Guerra de Yom Kippur foi uma ofensiva feita pelo povo árabe a fim de recuperar o território perdido na Guerra de 67 do povo judeu. E o que isso, né, acabou gerando um impacto? Primeiro, essa foi a pior crise do petróleo. Não da guerra em si. O que acaba acontecendo? O povo árabe, que controla, né, até hoje a produção do petróleo do mundo, porque na região ali do Oriente Médio nós temos grandes reservas de petróleo. Se somar Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, nós temos sim grande parte do petróleo. Além disso, grande parte da produção do petróleo mundial. Você sabe que hoje a Venezuela é o país que mais tem reservas. Mas a produção fica dividida entre a Arábia Saudita, Rússia, o próprio Estados Unidos, são grandes produtores de petróleo. Mas esses países do Oriente Médio, eles montam uma organização chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essa organização, eles vão acabar fazendo o quê? Reduzindo a produção do petróleo pela metade. Obviamente, reduz a produção do petróleo. Lembra do arroz? Faltou arroz, preço subiu. E aí, com essa falta de petróleo no mercado global, o petróleo aumenta 400%, gerando uma grande crise e é considerada até hoje a pior crise do petróleo mundial. Os países dominantes, claro, que sofreram muito com essa subida do preço do petróleo, eles acabam se organizando e se unindo, e eles vão formar uma organização que até hoje você conhece, que é o G7. Sim, é verdade. O grande estímulo para ter a formação do G7, dos países mais desenvolvidos, mais industrializados, assim, eles se denominam, esses países vão se organizar para poder, né, obviamente, não sofrer mais uma interferência, né, dos países periféricos. Por mais que em toda a contextualização do G7 seja, né, promover o desenvolvimento global, né, poder ajudar aí as nações no seu desenvolvimento, a gente sabe que toda essa iniciativa dessa organização foi após a crise de 73. Em 75 eles montam o G7, que depois virou o G8 e agora, com o afastamento da Rússia, voltou a ser G7.
Marcelo, o Brasil então não afetou, né? O Brasil, obviamente que afeta muito o Brasil. Galera, o Brasil na década de 70, né? Nós estávamos vivendo um momento aí do governo militar. O Brasil teve aí um crescimento econômico entre 60 e 70, apontado como milagre econômico, mas quando vem a crise do petróleo, o Brasil acaba sofrendo um grande baque na sua economia, porque o nosso transporte sendo rodoviário, desde JK, que investiu muito em rodovias, atraindo as montadoras, nós ficamos muito dependentes do petróleo. Nessa época nós comprávamos, vamos arredondar, 80% do petróleo global, né? No nosso mercado. Nós compramos 80% do mundo desse petróleo. E aí o Brasil acaba sofrendo baque, aumentou 400%. O que o Brasil cria? O pró-álcool, a produção, né, do etanol à base da cana-de-açúcar para substituir o consumo do petróleo, da gasolina principalmente. E aí nós tivemos subsídios, nós tivemos aí carros, né, que eram fabricados a álcool, tinham menos impostos, sim, o governo militar deu todo o suporte e o Brasil acabou desenvolvendo essa tecnologia, crescendo bastante ali num determinado momento nesse setor automobilístico, na produção de carros, né, a etanol, a álcool, mas obviamente que em 73 o Brasil vai sofrer um grande baque na sua economia, vai subir muito e esse vai ser um dos motivos para a famosa década de 80, a década perdida. Na verdade, vem uma outra lambada no final, que em 79, que foi a Revolução Islâmica no Irã, que o preço do petróleo também sobe novamente. E aí realmente a nossa dependência do petróleo acaba, um dos fatores, não só esse, acabam alavancando e impulsionando essa década perdida, a década de muita inflação e muita crise econômica que tiveram aí, né, vários governos tentando recuperar e controlar a economia, com o governo Sarney, né, tivemos aí depois o presidente o Collor, depois nós tivemos o impeachment do Collor, assumiu o Itamar Franco e aí no governo Itamar Franco é criado o real com FHC. Então, só para você entender que o dia de hoje, em 73, ele gerou muito impacto e até hoje ele está presente nas provas do vestibular e do Enem. E é isso que eu venho trazer nesse bate-papo aqui de domingo à noite, onde eu vou sempre procurar trazer uma conversa aí com vocês para fazer pensar em datas importantes, históricas, que acabam aí fazendo a gente pensar um pouquinho. E hoje, curiosamente, nosso primeiro episódio é o dia de Yom Kippur. Peço para você aí que faça uma reflexão, sendo judeu ou não, né? Você refletir sobre as promessas que fez e não cumpriu, né? Sobre a sua atitude perante as outras pessoas, independente se é judeu, se é católico, se é ateu, qualquer religião, qualquer que for a sua escolha, ela deve ser respeitada. E é aqui que eu venho pregar para você, independente da sua escolha, vamos respeitar as outras religiões e vamos principalmente refletir sobre os nossos atos. Não adianta pregar, seja qual Deus for o seu, né, se a gente não faz o bem a outra pessoa. A gente tem que procurar fazer o bem, ser justo, ser honesto e fazer o bem e ajudar a transformar o nosso país. Se gostou desse vídeo, dê aquele joinha aqui, faça um comentário aqui e também se inscreva no nosso canal. Um beijão para você e vejo você amanhã, segunda-feira, vou lançar um super vídeo aqui para a galera, já está aí na timeline aí do nosso canal do YouTube, falando sobre tsunami. Olha que legal. Beijão para você, até o próximo vídeo.